a imposição de censura à imprensa. E é aí que veio uma reação muito forte, inclusive do jornal O Estado de São Paulo, que foi um resistente importante a essa ditadura. Mas, de fato, a partir daí, o que se implanta é um sistema ditatorial, mas em grande parte consentido. Eu vou me permitir lembrar uma pequena passagem pessoal, mas que acho que é ilustrativa. Isso aconteceu comigo em 1940. Eu tinha, então, 9 anos de idade. Eu tinha 6 meses quando houve a Revolução de 32. Então, em 40, eu estava terminando o curso primário e, durante uma aula, a professora, falando de alguma coisa, disse: o presidente Getúlio Vargas. E eu interrompi a professora e disse: presidente, não, ele é ditador. Porque eu tinha isso na minha casa, tinha o meu tio morto em 32, meu pai falava muito disto no ditador Getúlio Vargas, e eu, então, disse: professor, ele é ditador. A consequência é que eu fui posto de castigo. O professor me mandou: fique de pé lá, porque você é um atrevido, e coisas por aí afora. Então, de fato, a ditadura foi completamente sufocada, e isso depois todos perceberam, e afinal houve a deposição de Getúlio Vargas. Por favor, sua pergunta. Getúlio, sabendo onde ele queria chegar, talvez já com o Estado Novo, resolveu não atacar a infraestrutura paulista, econômica, sendo portos, malha ferroviária, entre outros, já pensando no crescimento econômico que ele queria trazer para o país, já que São Paulo era a locomotiva? São Paulo, até na Revolução de 32, a chamada Revolução de 32, teve um desenvolvimento grande no seu parque industrial e tecnológico. Nós vimos isso no vídeo agora há pouco. E, evidentemente, Getúlio tinha que aproveitar isso, porque o que havia naquele momento no país de modernidade nesta área tecnológica, industrial, era São Paulo. E não havia por que ele desprezar tudo isso. Então, na minha avaliação, quando o professor fala dele ter legalizado a ditadura, dele ter da ditadura constitucional, né? Evidentemente, um caudilho, um ditador, tem que aproveitar tudo que está à sua disposição. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso estava presente em Getúlio naquele momento. E não tinha por que desprezar esses fatos que estavam ocorrendo em São Paulo. Por favor, sua pergunta. Eu queria saber se eu posso dizer que uma das consequências da tentativa de Revolução de 32 foi a criação de uma escola livre, como, por exemplo, a Escola Livre de Sociologia e Política, que seria um lugar para a elite pensante poder se unir e pensar o Brasil. No manifesto de fundação da Escola Livre de Sociologia e Política, onde eu tenho a honra de dar aula e você é estudante, está presente um balanço dos acontecimentos de 32. Se reuniram um pouco mais de uma centena de intelectuais e lideranças empresariais da cidade de São Paulo, para entender por que São Paulo perdeu a guerra. São Paulo, que era a locomotiva, que puxava vagões vazios, que imaginou que ia marchar até o Catete, porque São Paulo não fez a guerra defensiva, São Paulo fez a guerra ofensiva. São Paulo vinha preparando desde 31 a sedição. E a sedição só aconteceu em 9 de julho e não no dia 14 de julho, porque um translocado, o coronel Bertoldo Klinger, queria se fazer de porta-voz inalienável dos interesses contra-revolucionários de São Paulo. Ele, no dia 1º de julho, chefiando tropas no Mato Grosso, enviou um ofício através de mensageiro, não mandou um telegrama, enviou um ofício através de mensageiro que demorou 8 dias para chegar do Mato Grosso até o ministro da Guerra, Espírito Santo Cardoso, informando que ele estava desertando e indo com suas tropas para São Paulo. Ele era um general tão fanfarrão que as tropas ficaram e ele foi sozinho. São Paulo, imaginando que vinha contar com o apoio de tropas numerosas assediadas no Mato Grosso do Sul, irrompeu a Revolução como fato consumado, para marchar vitoriosamente até o Rio. Imaginando, vem o Mato Grosso, 40 mil homens, temos o apoio de Olegário Maciel, governador de Minas, Flores da Cunha, governador do Rio Grande do Sul. Então São Paulo fez a Revolução como fato consumado, tentando arrastar os apoios. Se deu mal, ficou isolado, e o seu único apoio militar chegou sozinho. A consequência disso foi que
o rescaldo de 32 juntou a intelectualidade e a liderança empresarial de São Paulo, e essa intelectualidade entendeu, não conhecemos o Brasil. O manifesto de fundação da Escola Livre diz perfeitamente, nós perdemos porque não conhecemos, precisamos conhecer, precisamos de uma reforma intelectual e moral da nossa elite, precisamos tornar quadros dirigentes. Foi por isso que criaram uma escola livre e no ano subsequente o Armando de Sales Oliveira criou a Universidade de São Paulo, para reformar as mentalidades da elite de São Paulo e para São Paulo compreender o Brasil. Esse é o saldo positivo de 32, no campo da cultura, do conhecimento e da pesquisa em nível superior. Ao anoitecer, estávamos todos de prontidão, quando o inimigo rompeu o fogo, empregando grande número de armas automáticas e uma peça 75. Em poucos minutos, toda a frente havia se transformado num verdadeiro inferno. A fuzilaria aumentava de lado a lado e era entrecortada pelas explosões do 75. Para completar a macabra sinfonia, ouviam-se os gritos de desafio que partiam de ambos os lados. Eu estou em Tararé, que em 1932 era um ponto estratégico para a defesa de São Paulo. Os trens eram o principal meio de transporte das tropas. E aqui na cidade passavam os trilhos que faziam a ligação com os estados do sul. Dali, do Paraná, viriam os gaúchos, favoráveis à causa constitucionalista. E é por isso que os revoltosos não se preocuparam com a defesa dessa região. Só que o apoio nunca chegou. Pelo contrário, por esse caminho vieram as tropas federais para sufocar o movimento libertador de São Paulo. A cavalaria gaúcha era a mais temível força militar terrestre do Brasil. Nos últimos 200 anos, tinham lutado contra os índios guaranis, contra os espanhóis, participado da Guerra do Paraguai, Guerra dos Farrapos, Revolta Federalista, Revolta dos Tenentes e Revolução de 30. Era hábito nas guerras gaúchas degolar os prisioneiros vencidos. Nessa estrada, onde passavam os trilhos, e tomados pela surpresa, soldados paulistas recuaram e os invasores avançaram cerca de 100 quilômetros dentro do território paulista. A nova frente de resistência foi estabelecida em Buri. Eu posso contar uma história que aconteceu da soldadeza? O quê? Pode, claro. Posso falar? Pode. Então eles foram numa fazenda lá, os gaúchos foram numa fazenda e estavam matando leitoa, galinha, tudo, e o dono da fazenda correu e avisou os paulistas. Ah, é? Avisou os paulistas. Aí os paulistas vieram lá e estavam bastante entrincheirados na fazenda. Aí os paulistas vieram se entrincheiraram para atacar os soldados do sul. Para cá da fazenda. Nossa. E aí, quando foi à tarde, os gaúchos vieram levar para cá. Quando eles vieram levar para cá, eles despejaram bala. Aqui nessa... nós O senhor ouviu muito tiro? Nós corremos de medo. Nós fomos posar no mato. Sério? Fomos posar na cor da lagoa aí. O senhor tinha muito medo, então? Tinha muito medo. E não adiantou nada, porque o soldado disse o que pôde. Morreu muito soldado lá. E essa pracinha que a gente está aqui, parece que bombardearam a igreja, é isso? E isto é uma história que meu pai, por exemplo, os antigos contavam, né? Uhum. Então aqui foi construído, onde está a matriz, uma capela de São Roque. Aí né? os gaúchos bombardearam a capela? E daí os gaúchos, né? Foram até o Rio Grande do Sul e trouxeram um canhão e soltaram uma bomba na capela. Mas aqui. por que fizeram isso? Eles imaginavam que os paulistas estavam dentro da capela, porque não tinha outro alojamento. Então aqui, era para atacar os paulistas. Isso, era para acabar com a vida dos paulistas. A história conta que aqui, na Frente Sul, foram travadas algumas das mais ferrenhas batalhas da Revolução de 32. Foi uma guerra de posições, de trincheiras, de retardar o avanço do adversário. O bloqueio das ferrovias e dos portos impedia os paulistas de receber suprimentos e armas. Para equipar as tropas, o comando revolucionário teve de apelar para a Escola Politécnica. O laboratório de ensaios de materiais virou o centro de tecnologia bélica dos constitucionalistas. Professores e alunos produziram e desenvolveram armas, munições, instrumentos como estes, preservados aqui no Centro de Memória do Instituto de Pesquisas Tecnológicas.
Este é um periscópio projetado para observar os movimentos dos inimigos do interior das trincheiras. O IPT também fez o lança-chamas, um aparelho que colocava fogo, né, nos inimigos, o lança-minas, conhecido como sapinho. O maior esforço se concentrou na produção de munição para artilharia e de granadas de mão. 3.000 voluntários trabalharam na fábrica da Politécnica para produzir 180.000 granadas. Houve vários acidentes que foram usados para fazer as granadas, no qual acabou se acidentando vários pesquisadores, como o Adriano Marchini, que perdeu a mão, né? 3 engenheiros acabaram morrendo, porque eles eram, na realidade, eles iam até os frontes ensinar os soldados a trabalhar com as granadas. A partir de estudos com metais, foram produzidas ligas mais leves e eficientes para a produção de capacetes, cantis e chapas de blindagem. O presidente Getúlio Vargas se surpreendia com a inventividade das forças paulistas no fronte de combate. Os rebeldes mandam trazer canhões tirados dos fortes e fabricam capacetes de aço para a defesa da cabeça dentro das trincheiras. Pelo lado das forças do governo, o presidente diz que há muito estudo e pouca produção. E, por fim, o desabafo. A burocracia, a má vontade, a sabotagem, tudo entrava. Na frente sul, a tecnologia e a criatividade dos paulistas tomaram a forma de um trem blindado, armado de canhões, mas o inimigo levava vantagem no número de armas e de soldados. O papel das forças revolucionárias era resistir. As posições em torno dessa região de Buri foram disputadas palmo a palmo. Os revolucionários tiveram de entregar Buri e depois Vitorino Carmilo. O prédio da estação de Vitorino foi o cenário da maior batalha do conflito. Tinha mais ou menos umas 500 trincheiras. 500? E dali estavam os gaúchos entrincheirados ali e atiravam no Vitorino Carmilo, no atolado do rio do Piauí ali. Atiravam para lá. E por que trincheira? Mas tinha horário de atirar, tinha por horário, né? É? Mas por que fizeram trincheira lá? É? Por que fizeram trincheira lá? Fizeram para livrar de bala, porque quando você começa o tiroteio lá, eles têm que baixar na trincheira deitar. Ah, é para se proteger, dentro do buraco lá. Do lado invasor, 6.000 soldados federais. Do outro, 1.030 constitucionalistas resistiram por 2 dias, antes de recuar. Mesmo com tal inferioridade numérica, os paulistas resistiram e os combates entraram pelo mês de outubro. Aqui, na frente do Paraná, foram disparados os últimos tiros da Revolução. 12 estados estavam comprometidos com a Revolução, que partiria do Rio Grande do Sul, e uma das razões, um dos motivos deflagradores seria a demissão do general Klinger da Comando de Mato Grosso. Há documentos precisos, indiscutíveis, de que o governador do Rio Grande do Sul já havia, inclusive, preparado tropas, fornecido dinheiro, armamento, para que partissem iniciando a Revolução. Por que São Paulo ficou na espera? Porque São Paulo não iria na frente para evitar as acusações de revanche, etc. Mas Oswaldo Aranha chega ao Rio Grande do Sul, conversa com o governador do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul vira, né? Passa então a mandar suas tropas não a favor, mas contra São Paulo. Isto são fatos conhecidos. Então São Paulo não estava preparado. Mas, a meu ver, uma das grandes causas da perda do movimento militar foi a inteligência no fazer a propaganda da Revolução. São Paulo só tinha 2 emissoras de rádio. O governo federal tinha mais de 20. Estamos falando de 1932. Se verificarmos a relação de homens de São Paulo que foram para os microfones, 8 horas por dia este microfone estava à disposição da Revolução. É uma seleção de valores internacionais, jurídicos, diplomatas, políticos, da mais alta categoria. Do lado do governo, eles treinaram gente de fala popular, alguns até imitando sotaque paulista, para dizer o quê?
olha, São Paulo está caindo na mão de comunistas que são chefiados por um italiano chamado Matarazzo e que vai instituir, vai acabar com a igreja, vai acabar com... E outros ainda. O porto de Teresina não saiu porque os paulistas pegaram o dinheiro, vamos lá buscar. Isso era tudo uma contra-propaganda. Outros ainda. Olha, São Paulo, se São Paulo for vitorioso, vai devolver ao norte todos os nordestinos que estão lá. Então, estas notícias que emocionaram o povo, levou a um voluntariado nos estados do norte e nordeste tão numeroso que não foi possível aproveitá-lo todo. Então, a inteligência, no aproveitamento dessa força poderosa que é o rádio e a imprensa, também contribuiu e muito para... Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho nesse nosso especial, falando a respeito de São Paulo e da Revolução de 1932 e também da reabertura da Assembleia Legislativa, de onde nós falamos nesse momento. Até já. E nós voltamos agora com o nosso especial Batalhas da Lei, diretamente aqui do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nosso tema hoje é a luta parlamentar pela democracia e também o significado que teve a Revolução de 1932 na história de São Paulo, na história do nosso país. Do lado de lá da divisa, em Passa Quatro, o capitão médico Juscelino completava 30 anos e descrevia por carta a retirada do exército constitucionalista. Os paulistas, obrigados a abandonar a primeira linha de trincheiras, atearam fogo ao mato. Está situado entre as duas linhas e uma imensa fogueira servia de proteção à sua retirada. Que momento que o senhor percebeu e falou assim, as tropas de Getúlio estão chegando aqui na cidade, vão tomar conta? Foi em Guaratinguetá e eu achei que tinha qualquer coisa errada, porque eu ia da trincheira, não tinha ninguém atirando. Então, nesse momento, mandaram cessar fogo. Então, 24 horas nós não atiramos, no dia 2 de outubro. Por aí, assim, antes ou mais um pouquinho. E ficou tudo descontrolado. O comandante deu três caminhões para carregar a tropa que tinha acabado a Revolução. Nos dias seguintes, tropas getulistas tomaram Cruzeiro, obrigando os paulistas a abandonar as posições que mantinham em Cunha e recuar até a Aparecida do Norte. Os confrontos na frente do Vale do Paraíba causaram centenas de mortes durante os 3 meses de combate. Na passagem das tropas paulistas, a ponte sobre o rio Paraíba do Sul foi dinamitada para dificultar o avanço das forças inimigas. A cidade estava bombardeada, queimada, muitas casas estavam queimadas, saqueadas, né? E os cariocas estavam no morro da fortaleza. E nós vimos que não tinha jeito de enfrentar com eles, dinamitamos a ponte. Rajadas e mais rajadas, e 2 bombas de uma só vez. Suávamos frio. Já há 40 minutos que estávamos sendo bombardeados. Nossa metralhadora costurava. Os fuzis pipoqueavam. Os soldados xingavam e só parava momentaneamente o barulho quando sentíamos que vinha bomba. Parece que todos prendiam a respiração e o tímpano ficava então mais atilado, ouvindo o sibilar do mortífero petardo cortando os ares. Eram segundos de verdadeira angústia, de orações e promessas. O telegrama propondo o fim das hostilidades chegou ao Palácio do Catete na madrugada de 29 de setembro. 4 dias depois, o diário é lacônico. Verificada a rendição dos rebeldes, deposto o governo, assumiu a interventoria o coronel Herculano de Carvalho. Foi aqui, na Escola Estadual Dr. Arnolfo Azevedo, em Cruzeiro, que em 2 de outubro os comandos militares deram fim à guerra. Nesse local foi assinado o armistício, que selou a paz entre as forças federais e paulistas. Os líderes da Revolução foram presos. Os focos de resistência constitucionalista no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul foram sufocados. Os homens da Força Pública Paulista, comandados pelo coronel Herculano de Carvalho, mudaram definitivamente de lado e passaram a obedecer Getúlio.
Reprimiram o agrupamento de paulistas nas ruas e desarmaram os voluntários que voltavam para a cidade de São Paulo. Tudo isso transforma a relação de Getúlio com São Paulo uma relação muito delicada. São Paulo é a única, a cidade de São Paulo é a única capital do Brasil, a única grande cidade do Brasil que não tem uma Avenida Getúlio Vargas. Não tem. Tem a Avenida 9 de Julho. O que corta o coração de São Paulo? É a Avenida 9 de Julho, que é a avenida que significa a reação de São Paulo ao domínio de Vargas. Nos primeiros dias de novembro, o tenente João Alberto em pessoa embarcou os líderes civis e militares da Revolução Constitucionalista em um navio-presídio. Os líderes da Revolução de 32 foram mandados para o exílio em Lisboa. Entre 37 e 45, o Congresso Nacional foi fechado. E as assembleias legislativas como essa aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo? Não funciona. Todos os poderes representativos foram dissolvidos com a Constituição de 37. Quer dizer, então, não tinha eleição nem para deputado federal, nem para senador, nem para os deputados estaduais? Não. Eram interventores e não governadores, eram interventores estaduais. Quer dizer, entre 37 e 45. Ele era o quê? O governador biônico, é isso? O governador do estado era um interventor nomeado pelo presidente ditador Getúlio Vargas. Então, não havia eleições para coisa alguma, o legislativo fechado, e, evidentemente, a ditadura exercia também controle sobre o próprio judiciário. Né? Então, de fato, era um sistema puramente ditatorial. Né? Bom, professor Rogério, então se repete no nível estadual que está no nível federal. Exatamente. Com delegados do governo federal que estão governando os estados, inclusive de São Paulo. Executando, inclusive, uma velha demanda tenentista e do Exército. Dissolver as assembleias políticas e estabelecer corpos administrativos. A Assembleia de São Paulo fecha quando? 1937? 37. Todas as assembleias são fechadas. E se estabelece a interventoria como uma representação administrativa do governo central nos estados. Porque o importante, a partir dali, passa a ser o Estado Nacional e não as localidades. Inclusive, no Dia da Bandeira, todas as bandeiras estaduais são queimadas pelo presidente Vargas depois do golpe do Estado Novo, que não chegou a ser um golpe. Foi um ato divulgado pela Voz do Brasil. O presidente, depois de divulgar pela Voz do Brasil o ato do Estado Novo, foi uma recepção na representação diplomática da Argentina. Mas as tropas federais fecharam as assembleias legislativas estaduais como essa ou não? Fecharam, mas os políticos não resistiram, inclusive emitiram telegramas de cumprimentos ao presidente. Nós temos na historiografia de esquerda e na historiografia liberal, relatos de que os políticos do Congresso, das Assembleias, muitos deles emitiram telegramas de felicitação ao presidente, que saiu no dia seguinte trabalhar a pé. A cidade estava em perfeita tranquilidade, as capitais em perfeita tranquilidade, foi um golpe sem um único tiro, a reação a ele só veio em 38, quando os integralistas dissolvidos tentaram apear o presidente do poder num golpe no catete. Então nós vamos viver um período em que não tem mais poder legislativo no país. Não tem poder legislativo e só tem o poder central funcionando. No resto são representações administrativas dos estados e dos municípios. Deputado, quando é então que a Assembleia Legislativa volta a se reunir? Em 47. A luta pelo Estado de Direito, iniciada em 1932, tem em 1947 o seu desfecho. Em 1946, é promulgada a Constituição Federal e em 19 de janeiro de 1947, é eleita democraticamente, por mais de 1 milhão de eleitores paulistas, uma nova Assembleia Constituinte e o novo governador do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros. No dia 14 de março, no Palácio das Indústrias, que passaria a se chamar Palácio 9 de Julho, 76 deputados, pertencentes a 7 partidos, tomaram posse com a missão de redigir a nova Constituição dos paulistas e dar posse ao novo governador eleito.
Na qualidade de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu declaro: a lista de presença acusa um número legal. Vamos dar início aos trabalhos para que se proceda à formação da mesa para a eleição definitiva dos senhores deputados. Todos de pé. Notava-se a grande diversidade de correntes políticas neste parlamento. 7 partidos conseguiram eleger seus deputados. O Partido Social Democrático elegeu 26 deputados. A segunda bancada era do Partido Trabalhista Brasileiro de Getúlio. O Partido Comunista teve 11 deputados. A conservadora União Democrática Nacional e o Partido Social Progressista do Adhemar de Barros, os dois elegeram 9 deputados cada. O PR, Partido Republicano, 3. O Partido Democrata Cristão, 2. E o PRP de Plínio Salgado, apenas 1 deputado. Vivíamos o início da grande queda de braço mundial. Vivíamos o início da Guerra Fria. Senhores deputados, eu me congratulo com a Assembleia Constituinte Paulista. Fim da missão da magistratura, irá começar a vossa. Em 1932, um momento difícil da vida nacional, São Paulo inscreveu em seu emblema uma frase que vale por um programa. Pro São Paulo, fiat ansimia. Por São Paulo, façam-se grandes coisas. Grandes coisas para que os vindouros possam afirmar que foram grandes os homens do São Paulo pequeno. E do São Paulo grandioso também foram grandes. Certamente será o que fareis. Cheios de esperanças, têm em vós os olhos de 8 milhões de brasileiros. Vamos, pois, proceder à votação para a eleição da mesa. Declaro eleito Valentim Gentil, presidente. Nelson Fernandes, primeiro vice-presidente. Rubens do Amaral, segundo vice-presidente. Mário Beni, primeiro secretário. Tenho a honra de convidar o deputado Valentim Gentil para assumir a presidência da Assembleia Constituinte Paulista de 1947. Parabéns. Excelentíssimo senhor deputado Valentim Gentil, nobres deputados, peço licença a Vossa Excelência para encaminhar requerimento do PSP, no qual peço que marquemos dia e hora para a posse do novo governador. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, senhora deputada Conceição Santamaria, nobres deputados, tenho a honra de propor que a posse do governador eleito seja feita hoje mesmo. Nessa mesma sessão, tomou posse o governador eleito Adhemar de Barros. Após 4 meses de trabalho ininterruptos, que muitas vezes exigiram 2 e até 3 sessões